Oi, galera, aqui é o Luiz, bem-vindos a mais vídeo. Dessa eu tô trazendo Adão versus Shiva, quem venceria em Record of Ragnarok 2, né? O segundo vídeo dessa batalha de comparação entre personagens de Record of Ragnarok que não lutaram, mas que quem sabe como seria a luta, tá ligado? É baseado nas características que vemos na obra. Vocês devem conhecer já, imagino que vocês estão chegando por... Se vocês não conhecem, eu recomendo muito ver o canal do Shakespeare. É muito completo, ele traz umas análises muito precisas, dados dos personagens, analisa ponto por ponto e faz uma comparação em luta. É muito bom, eu recomendo você ver os outros vídeos no canal original dele. E caso queira, ver meus react, meus comentários também sobre o vídeo em questão. Esse é o que acho que é o terceiro vídeo que eu trago. Acho que foi o Tesla, o Hades, Poseidon e eu esqueci. Eu não lembro, era Poseidon em quem, mano? Não lembro, minha memória falha demais. Mas é isso. Vocês já conhecem, quem já assistiu o vídeo já conhece o padrão, não vou enrolar muito aqui no início, porque é 22 minutos. 22 minutos. Vamos lá. Lembrando que o canal do Chicks tem na descrição. Isso aqui demora pra fazer, tá? Isso aqui com certeza demora pra fazer. É trabalhoso fazer, analisar ponto por ponto. Então, vai lá, dá força pro cara. Mas é isso, bora lá. Batalha de anime. Mais um episódio do nosso recente, porém já clássico Quem Venceria. Vocês votaram e nosso segundo confronto do quadro, Adão versus Ah, Shiva, é? é uma luta. Inclusive, não me importa que argumento ele traga aqui, tá? Adão ganha. Ponto. Bom, como a maior viúva do Adão existente aqui na face da Terra, Adão ganha. Ponto. Acabou. Acabou. Não existe argumento que me convence, tá? Meu lado fanboy vai falar mais alto. Que, sem muitos spoilers, mas já spoilando, é bem mais difícil do que você imagina. Eu particularmente me surpreendi com a minha análise final depois de Não. estudar bem esses É dois isso, é isso. personagens. Antes de começar, Adão não se solo. esquece de dar like, se inscrever e comentar aí embaixo. Entra no server Discord do canal também, porque é lá onde a gente decide as próximas lutas. Vamos lá, de quem galera. venceria. Lembra de Então, ir no se vídeo quiser original. assistir o Por próximo favor. confronto, tem que entrar lá e votar. Um último aviso. Como esse vídeo já é o segundo do quadro, eu não vou perder tanto tempo explicando meus critérios para as estatísticas como eu fiz no primeiro vídeo. Se você Ah, ficar lembrei. Era Poseidon e Apolo, né? Isso. Lembrei, foi mal. meio confuso, eu realmente sugiro que você vá ver o primeiro vídeo do quadro, que ficou bem legal, falando sobre a luta entre Hades e Tesla, beleza? Indo para os stats que vamos analisar, vou fazer um check-up rápido em tudo que vamos discutir aqui no vídeo. Então Ok. temos força, onde vamos analisar força física geral, potência de ataque e capacidade destrutiva. Velocidade, onde vamos Adão analisar levou. velocidade de ataque, velocidade de reação, velocidade de movimento e velocidade Adão de levou. esquiva. Acabou. Resistência, tendo como stats específicos resistência física, durabilidade, Levou tolerância Adão. à dor e estamina. Inteligência, com a divisão em inteligência geral e inteligência de batalha. Habilidades, Esse aí também. analisando todos os hacks e habilidades que o personagem pode oferecer. E por fim, mas não menos importante, Acho que Adão o leva. matchup, que é como todas Parei, as características conversam ou colidem uma contra a outra. Lembrem-se, nem sempre o personagem com o maior número de vantagens ao seu lado vence. Tudo depende de como essas vantagens podem ou não levá-la à vitória. Sem Sim, mais sim. delongas então, vamos direto para a análise. Isso se não estivéssemos analisando o Adão. Pra quem Como assim? acompanha o server do Discord sabe que eu humildemente pedi para não escolherem essa luta, pois ela seria extremamente mais complicada de ser analisada do que as outras que estavam na votação. E os meus queridos membros do server prontamente me ignoraram e fizeram um mutirão pra votar nessa luta. Eu adoro Os vocês. caras estão Enfim, certos, o tá ponto ligado? de Tem que por dar eu trabalho não pro criador queria de essa conteúdo luta mesmo. É porque o Adão é um personagem difícil de se analisar contra um personagem sem antes eu fazer todo um preâmbulo primeiro. O problema com o Adão é toda a confusão que as pessoas têm em relação ao seu reflexo divino e às suas estatísticas físicas. E por Não tenho nenhuma confusão com isso, ele leva. Parei, isso eu agora vou parei. tomar essa Agora parte parei. do vídeo pra fazer Parei, esse parei. não tão breve disclaimer sobre ele e como eu vou analisá-lo. Eu almejo ainda no futuro fazer um vídeo ainda mais completo sobre isso, mas por enquanto Ok. eu vou me ater a explicar rapidamente como eu vou analisar Inclusive, nas vai questões- ser provavelmente o Adão antes da luta dos Zeus. Tipo, sem ele ter lutado contra os Zeus, né? Porque se for depois da luta com os Zeus, ele vai ter uns poderes roubados aí. de estatísticas. O reflexo divino é uma habilidade. E como eu vou explicar futuramente mesmo no vídeo, consiste em um contra-ataque absoluto onde o Adão esquiva e prontamente devolve a técnica lançada contra ele copiando. O reflexo divino copia técnicas. Ele não copia velocidade, ele não copia força, ele não copia stats, ele copia técnicas. Sim, Por sim. isso, para analisar as estatísticas físicas do Adão, a gente basicamente tem só
o desempenho dele contra os Zeus Adamas sem o reflexo divino, onde ele fica par a par com o deus. Nesse caso aqui, apesar de não haverem provas concretas, fica subentendido pela fala dos personagens e a situação da luta que o Adão está fisicamente próximo aos Zeus Adamas naquele momento, tanto em força quanto em velocidade. É isso que eu ia falar, Adão base, Adão assim, tá ligado? No auge dele, na verdade, eu esqueci que esses personagens estão pegados no auge. Ele é comparado com os Zeus Adamas. É literalmente X1 ali bruto na mão, tá ligado? A única diferença é que o Adão tem a soqueirinha, né? Pra conseguir dar dano em um deus. Mas em questão de velocidade, corpo físico, resistência, é tudo comparado aos Zeus Adamas, que é a mais forte forma de Deus, né? Velocidade. Então é isso que eu vou considerar aqui na análise. Feito o disclaimer do Adão, agora sim, finalmente vamos iniciar essa análise entre Shiva, o Bhairava do cosmos, e Adão, o pai da humanidade. Bom, a verdade é que não importa a posição, não importa o tamanho, a grossura e nem o tempo. Luta injusta. A gente já começa na literal pancadaria, pois esse é um stat que nossos dois personagens não tem lá um grande feito nessa área. Temos que lembrar aqui o que expliquei com mais calma no primeiro vídeo, que potência de ataque é diferente de força física geral, e por isso tanto o Adão quanto o Shiva não tem grandes feitos nessa área. O Adão conseguiu bater de frente com os Zeus na forma Damas fisicamente, mas nada na trocação deles denota força física especificamente. Porém, ele conseguiu sim causar danos no velhote que pouco tempo antes havia conseguido surpreender o próprio Shiva ao fazer ele se ajoelhar. No caso do Deus da Destruição, ele tem esse contra-feat dele de ter sido ajoelhado para mamar pelos Zeus, mas ali ele não foi só surpreendido, como logo depois ele se soltou sem muitas dificuldades. Quanto aos seus feitos na área de força física geral, o Shiva conseguiu segurar alguns golpes do Raiden quando ele já tinha liberado os 100 selos, ou seja, ele já tinha os ditos músculos mais fortes da humanidade. Pela falta de feitos nessa área do Adão e por esse aspecto do Shiva, o ponto de força física geral vai pro Deus da Destruição sem muito esforço aí, vamos lá. Tô usando. Esse sim é uma área que os dois já acabam se destacando um pouco mais. O Shiva não é um grande exemplo de potência de ataque no verso, mas ele tem dois golpes que tem sim um destaque considerável. O Kritivasa, que é aquele golpe de cima pra baixo que rasga o Raiden, e o seu golpe mais forte, o Devaloka. Inclusive, a análise, algo diferente que ele tá falando agora, a forma Damas do Zeus, ele fica com resistência de quê mesmo, que eu me lembre? Que é a forma, que eu me lembre, tinha uma explicação que é a forma, tipo uma resistência igual de um diamante, algo assim, eu não lembro. Eu posso estar falando besteira, eu posso estar me confundindo de obra ou algo assim, mas acho que era algo assim. É só pra eu levar em consideração também. Foi capaz de superar o poderoso Yatagarasu do Raiden. No caso do Adão, ele foi capaz de lutar frente a frente contra os Zeus na forma Damas, forma essa que condensa toda a força dos Zeus. E o Adão deveria ser, no mínimo, próximo ao golpe com maior potência dos Zeus nessa forma, a verdadeira direta dos deuses, que condensa toda a sua força em um único mortal golpe. Vale lembrar que esse golpe dos Zeus tem a citação de ser o Ultimate Attack, ou seja, o golpe mais poderoso. Porém, o contexto não deixa claro e fica aberto a interpretações se esse é o golpe mais forte do Zeus ou o golpe mais forte do verso. Qualquer que seja o resultado, e aí fica uma discussão não acho que seja do verso no canal, o Adão só de estar próximo disso já o coloca numa vantagem mínima em relação ao Shiva, que mesmo tendo o Devaloka como um golpe bem forte, não chega ao nível da verdadeira direta dos deuses na minha visão, dando pro Adão um pouco de vantagem em potência de ataque. Tá aí uma estatística que nenhum deles brilha. Capacidade realmente, os dois não brigam nisso não. O que o Adão não. mostrou foi ter quebrado o chão da arena em partes quando ele fez a entrada dele. E ao copiar o machado divino dos Zeus que ele acertou, mas que quando Zeus errou, quebrou parte do muro da arena. Quanto ao Shiva, ele tem pouquíssimos feitos de capacidade destrutiva também. Não só ele é um lutador marcial de curto alcance que se foca muito em técnica... Isso de técnica marcial, os caras saem soco a soco, tá ligado? Não tem como avaliar muito bem em capacidade destrutiva, tá ligado? Talvez analisar o dano que eles causam no outro personagem que ele tá atingindo, mas aí tem que levar também em consideração a resistência do outro personagem. Eu acho muito complexo tentar medir essa parte. Destrutiva também. Não só ele é um lutador marcial de curto alcance que se foca muito em técnica marcial, como toda a luta dele se baseia em um combate franco disso, não em poder bruto destrutivo. O único feito de capacidade de destruição do Shiva é que ele foi capaz de destruir a casinha que ficava em cima da arena quando ele entrou no Tandava Karma. E, claro, ele tem a citação de que ele é capaz de destruir e reconstruir mundos. Principalmente pelos dois terem bem poucos de feito na área e pelas citações referentes ao Shiva darem a ele um destaque em destruição, ele é literalmente o deus ele é o deus da destruição. O ponto de capacidade destrutiva vai pro Shiva.
Ok. Agora, entrando na área de velocidade, entramos em uma categoria que, de novo, os dois têm muito destaque. Não vou ficar repetindo isso eternamente, porém o Adão se mostrou ser parelho com os Zeus Adamas e por isso, supostamente, mesmo sem o reflexo divino, ele tem uma velocidade próxima a ele, isso ignorando o punho do tempo que eu vou comentar em outra seção do vídeo, beleza? Ok. Quanto ao Shiva, velocidade de ataque é um dos, se não o principal atributo dele. Graças à incrível velocidade de ataque e movimento dele na sua dança escondida do mundo hindu dos deuses, ele foi capaz de colocar pressão absoluta contra o Raiden, e ao entrar em combustão pelo ritmo, acessa o seu Tandava, onde sua dança incessante criava inúmeras pós-imagens e obrigava o tanque do Raiden a entrar completamente na defensiva. Os dois são bem igualados nesse stat, e na realidade pode acabar indo tanto para um quanto para outro pelo fator dos stats do Adão serem difíceis de mensurar. Porém, eu vou dar o ponto de velocidade de ataque pro Shiva, porque é o principal destaque do personagem dele. Ok, justo. É porque quando eu tô tentando lembrar da luta do Raiden e do Shiva, que essa luta não tá muito clara na minha memória. Mas é porque tanto Zeus quanto Adão eram muito rápidos, tá ligado? Mas eu não lembro se o... Qual o nome? Taigen? Eu esqueci o inimigo do Shiva. Mano, acabei de falar o nome. Mano, minha memória é horrível. O mano que o Shiva lutou, eu não lembro se ele também tinha o foco. É porque eu não lembro que o foco dele era os músculos dele, tá ligado? Eu sei que isso dá uma vantagem muito grande na hora de corridas, defesa, essas coisas. Mas não sei se velocidade também é o foco do Raiden. Raiden. Não sei se velocidade também é o foco do Raiden. Eu acho que também tem que considerar o inimigo que tá lutando. Não sei. Eu posso estar falando besteira. Como o vídeo vai demandar tempo em partes importantes da análise, e o Adão por si só é um personagem com pouquíssimos feitos mostrados ou ditos sem o seu reflexo divino, decidi pegar esses 3 stats e analisar de uma vez só. Velocidade de reação e esquiva o Adão mostrou não ter. Lembrando aqui que o reflexo divino é um hacks, é uma habilidade do Adão, a esquiva não é natural do corpo dele. Sem reflexo divino, ele não mostrou nada nessa área. Quanto ao Shiva, ele não mostrou muito de reação e esquiva também, mas graças à sua dança Tandava, ele esquivou de um ou outro golpe nomeado do Raiden, como o lendário chute de bananeira inversa do Raiden, o Shishimai, e reagiu a tempo de levantar sua guarda quando o Raiden o alcançou para lançar o seu Yatagaraçu. Em questão de velocidade de movimento, o Adão não tem muitos feitos nessa área também, e a luta dele é meio que uma chuva de spam contra uma chuva de spam, então meio que ele nem teve muito espaço para fazer isso. E o Shiva demonstrou se mover bem rápido nesse aspecto com a sua já citada dança Tandava, que rodeou e cercou o Raiden de uma forma bem opressiva e poderosa. Por causa de tudo isso, os pontos de velocidade de movimento, velocidade de reação e velocidade de esquiva vão pro Shiva, que acaba ganhando todos os pontos de velocidade pra cima do Adão. Eita, mas meu manadão tá... Ai. Não, mas ele ganha, galera, ele ganha. Que acabam ganhando todos os pontos de velocidade pra cima do Adão. Agora entramos em uma área de domínio dos nossos lutadores, num ponto que será muito importante nessa disputa. Shiva tem uma resistência absurda, sendo capaz de resistir a golpes de um personagem canonicamente mais forte que ele, além de se manter de pé mesmo depois de perder 3 braços. Porém, Adão talvez seja o personagem com maior feito de resistência na obra, sendo capaz de lutar mesmo depois de morto. Isso é um feito tão bizarro de forte que até agora nenhum personagem chegou nem perto de repetir isso. E provavelmente nem vai. Tamanha resistência do pai da humanidade. Além disso, a sua resistência foi elogiada. A resistência do Adão também tem muito a ver com a força de vontade dele, né? Isso dá um buff muito grande. É porque a força de vontade também do Adão, a força de lutar, tá ligado? Proteger os filhos dele, a humanidade, é tão grande que faz ele acabar criando essa resistência maior, tá ligado? Ele ser mais tolerante à dor, tolerante a soco, só querer, né? Pelo próprio Zeus. Então pra mim é bem claro que, apesar da alta resistência do Shiva, o ponto de resistência vai pro Adão. Durabilidade, como expliquei no último vídeo do Quem Venceria, envolve você tomar golpes e não sofrer danos. Em Shimatsu é especialmente difícil medir isso, pois os personagens não costumam ter muita escala de poder entre si denotada na narrativa. Então pode haver exemplos de um personagem simplesmente ter uma potência de ataque que passe pela durabilidade de um personagem, mas o outro não. Exato. De qualquer forma, como eu disse, é difícil explicar porque sempre tem que considerar o inimigo. Então, pô, é muito trampo imaginar pensar nisso. O Adão tem sim uma durabilidade maior. Shiva conseguiu resistir ao Yatagarasu sim, mas os seus braços foram rasgados facilmente pelo golpe, e até mesmo o Midari botando o humano esmagou o braço do Shiva facilmente.
Adão, por outro lado, resistiu a centenas, se não milhares, de Meteor Jabs, Divine X, True God's Right Inclusive eu fiquei curioso agora. Os Zeus na forma Damas ou Raiden, quem seria, tipo... É porque o Raiden é quem tem o corpo físico, os músculos mais fortes da humanidade, né? Será que em questão de força o Zeus compara isso ou é algo totalmente diferente e eu tô viajando? Não sei. Fiquei curioso. Que foram lançados contra ele e, apesar de ter saído morto, demonstrou menos ferimentos do que o Shiva contra o Raiden. Graças a isso, o ponto de durabilidade vai para Adão. Apesar de resistir a todos os golpes dos Zeus e continuar lutando mesmo depois de morto, o Adão não tem grandes feitos de estamina. Claro, lutar mesmo depois de morto é incrível, mas isso é um feito de resistência, não de estamina, o que mina as possibilidades do Adão aqui nesse stat. Além disso, ele teve a luta mais curta do Ragnarok, o que joga mais ainda contra ele. Shiva, por outro lado, lutou por mais de 11 minutos contra o Raiden, a maioria desse tempo sem um ou três dos seus braços, e em parte da luta ainda sendo queimado pelo seu Tandava Karma. Além disso, o Shiva ficou um tempo considerável lutando contra o Ruda sem demonstrar muito cansaço, o que dá ao deus da destruição o ponto de estamina. Um outro stat que os dois lutadores se destacam, porém o Shiva é demonstrador algumas vezes durante a luta, como quando seu braço é arrancado pelo Midai e cansaço em outras, como quando ele se levanta cambaleante ao tomar o Yatagarasu. Além de logo após o fim da luta ele cair exausto nos braços do Rudra. Já o Adão, durante todos esses instantes da sua luta, demonstrou praticamente nada de dor, mostrando uma tolerância incrível a isso e conseguindo manter a calma mesmo após perder a visão. Por isso o ponto de... mano, isso é algo muito zica do Adão, tá? Ele não se mostrou aflito, ele não se mostrou com medo, ele nunca se mostrou estando com dor, tá ligado? É por isso que todo mundo acreditou até na vitória do Adão. Que ele em nenhum momento pareceu... meio que está perdendo em questão de, pô, tipo, quando tu soca alguém, pô, a pessoa tá sentindo mais dor que a outra, tá? Você consegue perceber que ela tá perdendo, tá ligado? Tu até perde as esperanças nela. Adão não, Adão meio que resistiu até o fim pra não causar medo nos filhos, dar uma esperança pra humanidade, tá ligado? Não sei se expliquei certo. Tolerançador vai pro Adão. Tá, aqui é engraçado. Quem viu o primeiro vídeo do Quem Venceria viu que usou o fato do Hades ser letrado e que isso é ironicamente um feito de inteligência pra ele, pois a maioria dos personagens do Ragnarok não mostraram essa capacidade. Então, eu acho que QI e o Adão são não alguns deles. Claro, os dois provavelmente sabem ler, mas eles não têm nenhum feito de QI aparente durante toda a passagem deles no mangá. Então realmente não tem algo pra eu analisar aqui. Portanto, pela primeira vez na história do quadro, esse ponto vai sair empatado. Ok. Calma aí, deixa eu passar. Porque, tipo, QI é muito abrangente, tipo, Adão. O que tinha pro Adão aprender na época dele? Criar fogueira? Sobreviver, tá ligado? Não sei. Tá ligado? Não é, tipo, o Tesla que tem toda uma base científica já pra trabalhar e ele mesmo criar. Acho que é coisas diferentes, não sei dizer. Tanto pela primeira vez na história do mas quadro, acho justo esse ponto empatar. vai sair empatado. Aqui é polêmico. Shiva não demonstrou muita inteligência de batalha durante a sua luta. A questão do que ele demonstrou, ele foi capaz de passar pela defesa do Raiden, o Miyama, chutando-o pra baixo. E ainda foi capaz de se adaptar ao balanço dele após perder um dos braços que o Hermes denotou como algo difícil de se fazer. Falando no Hermes, é ele quem denomina o Shiva como o maior brawler dos céus. E olha que os Zeus já tinham lutado. Aqui tem um pequeno probleminha quanto à tradução de Brawler, que pode variar tanto para lutador como brigão, o que poderia dar interpretações diferentes, mas qualquer que seja ela, já diz muita coisa sobre o deus da destruição. E comparado ao Adão, tem leve vantagem. O Adão não é alguém que carece de feitos de QI Battle como muita gente acha, na real ele tem um bem relevante. Mesmo após perder seu reflexo divino, o Adão conseguiu formular um plano para segurar os Zeus e atacá-lo frente a frente com seu pulo. Bom ponto. Pode parecer idiota, mas surpreendeu e assustou até mesmo Odin. E olha que pro Odin ninguém pensaria nisso nessa assim, situação, tá? Porque, pô, o cara perdeu a visão. Tá ligado? Ele pensar em algo pra conseguir contra-atacar nessa hora é absurdo. Mesmo que não tenha um impacto desse do Adão, o ponto de inteligência de batalha vai pro Shiva por pouco. Tá, aqui vai ser muito importante a gente especificar e analisar completamente todas as habilidades dos nossos dois combatentes. Começando com a habilidade do deus da destruição mais poderoso, Shiva, ele tem maestria em artes marciais,
sabe usar técnicas de Dou como ele demonstra contra o Raiden, ele ainda domina uma técnica de luta secreta, manipulação de vibrações limitadas, durante a luta dele com o Ruda, ele criou ondas de choque que ecoaram pelo céu dos deuses hindus, criação de pós-imagem, graças ao ritmo imprevisível da sua dança secreta, e principalmente suas armas secretas, a manipulação de calor e fogo, dadas graças à sua dança Tandava e ao seu Tandava Karma. Ao sobreaquecer o seu corpo com a sua intensa dança, seus golpes começam a emanar calor e carregar chamas tão poderosas que são capazes de rasgar a carne de Raiden com um chute rápido. Ao estimular diretamente seu Atman, fazendo seu coração bater mais rápido, o Shiva tem acesso a um estágio de poder completamente diferente, o Tandava Karma, que foi capaz de subjugar o Raiden. Suas chamas eram tão poderosas que queimaram os ditos músculos mais poderosos da humanidade de Raiden Tamemon, e nessa forma Shiva foi capaz de superar o Yatagarasu dele que havia vetado o som de tamanha força com o seu Devaloka. Entretanto, nessa forma o Shiva tem um ponto fraco, ele eventualmente queimará até as cinzas se usá-la por muito tempo. Agora analisando as habilidades do Adão, o pai da humanidade tem poucas, porém poderosas habilidades. Bom, ele é capaz de falar com os animais e tem uma influência social enorme, visto que uniu toda a raça humana durante a sua luta para torcer por ele com uma única fala. Porém, em questão de combate, o Adão tem apenas duas coisas que podemos utilizar e analisar aqui. A sua vontade inabalável, que é o que fez ele lutar mesmo após a morte, e o seu reflexo divino, seu principal trunfo contra os... Ganhou. Fala. Deus. Dito como contra-ataque perfeito, o reflexo divino é uma habilidade do Adão graças à sua natureza de ser a imagem de Deus. Seus olhos são capazes de copiar qualquer técnica que veja e mandá-la de volta contra o Deus. Essa habilidade não demonstrou a capacidade de copiar ataques com armas ou com extensões que o Adão não tem. O máximo que ela mostrou foi criar unhas pequenas para simular cortes da serpente, porém copiando ou não os golpes assim, pouco vai importar para o nosso duelo aqui. Com isso, Adão e o seu... Cara, essa representação aqui é meio errado, que ele falou criar unhas pequenas, porque aqui, pelo menos na imagem que eu me lembro realmente, porque essa imagem que ficou especificamente do anime e do mangá eu não lembro muito, mas tipo, ele criando realmente umas garras assim de um lagarto, tá ligado? Eu achava que o corpo do Adão conseguia se adaptar pra fazer isso, a mesma coisa. Talvez eu esteja enganado. Copiando ou não os golpes assim, pouco vai importar para o nosso duelo aqui. Com isso, Adão e o seu reflexo divino mostraram feitos incríveis durante a sua luta. Ele foi capaz de copiar todo tipo de técnica lançada contra ele, seja Meteor Jabs, Divine Axe, o golpe mais poderoso dos Zeus, a verdadeira direta dos deuses, ou até mesmo o golpe mais rápido do verso, o punho que ultrapassa o tempo. Adão é capaz de desviar dessa técnica graças à propriedade de contra-ataque perfeito da sua habilidade, descrito pelo Hermes como uma força misteriosa. E nunca houve em nenhum momento uma chance dos Zeus conseguir acertar o Adão enquanto seu reflexo divino ainda estava ativo de pé na luta. Na realidade, Adão só... Uma coisa que eu pensei agora que poderia levar a vitória do Adão é porque ele tava copiando movimentos de Zeus que iam, sei lá, 0,0001 segundo, tá ligado? Ia parando o tempo, essas coisas. Eu acho que o Shiva é rápido, mas não acho que ele vai ter... algo do mesmo nível pra cansar os olhos do Adão. Cansar o reflexo divino, tá ligado? Somente foi acertado após a sua habilidade de cópia perfeita ser destruída e jogada fora. Como dito pela Brunilde durante o round 2, copiar a técnica dos deuses coloca muita pressão sobre o seu sistema nervoso, e após centenas ou até milhares de golpes seguidos dos Zeus, o Adão chegou ao seu limite e acabou ficando cego. E aqui um aviso rápido, a gota de sangue que colocou o Adão no limite foi uma pequena coincidência que acabou culminando na derrota do Adão. Apesar do próprio mangá dizer que essas pequenas consequências afetam o destino do mundo gravemente, é fato que o Adão estava mais próximo do que os Zeus do limite, visto que mesmo após o reflexo divino, Zeus continuou seu spam de golpes incessantes, almejando matar o pai da humanidade. E para levá-lo ao limite, o Zeus precisou usar todos os seus golpes, incluindo a verdadeira direta dos deuses e o punho que ultrapassa o tempo, e mesmo assim ele quase perdeu graças à estratégia do Adão após ficar cego. As habilidades de ambos os personagens envolvem a estamina e a resistência, colocando grande pressão sobre os seus corpos. Entretanto, apesar das chamas do Shiva serem extremamente poderosas, o reflexo divino de Adão é absoluto enquanto estiver ativo, e perfeito contra um oponente marcial corpo a corpo como Shiva. Ganhamos. Por isso, o ponto de habilidade vai para Adão. Diz pra mim, onde é que tá escrito que você precisa mas acho que vai ser isso. Eu acho que o Adão se cansaria menos lutando contra um deus como Shiva. Eu não sei se ele seria capaz de copiar as habilidades de fogo do Shiva, mas com certeza o sistema nervoso dele, todo o corpo do Adão se sentiria menos sobrecarregado, copiando as técnicas do Shiva.
Que é de Zeus, né? Que a de Zeus é extremamente rápido, tá ligado? É um tempo de reação absurdo pro corpo acompanhar. Então não sei, não sei. O ponto mais importante da análise, o matchup. À primeira vista, seria óbvio dizer que o Adão tem completa vantagem e vence facilmente graças ao seu reflexo divino ser capaz de copiar tudo que o Shiva fizer. Porém, há duas grandes questões que colocam o Shiva numa vantagem. Primeiro, o seu Tandava é descrito como uma dança imprevisível, feita no ritmo do cosmos que apenas o Shiva poderia fazer. Porém, o Adão com o seu reflexo divino é capaz de copiar qualquer técnica dos deuses, sem exceções claras. E por mais que eu tenha elaborado há pouco que ele não tem uma capacidade mostrada de mimetismo absoluto, ele copiar o Tandava é fisicamente possível. Entretanto, graças ao ritmo incessante do Tandava, essa técnica colocaria grande pressão e sobrecarga no corpo do Adão. E aí começamos uma batalha de resistências entre Adão e Shiva, entra na parte das taças completamente e o outro aguentando seus golpes refletidos enquanto dança continuamente. O Shiva no seu Tandava nunca iria acertar o Adão, e os seus golpes seriam todos refletidos. Porém, o Shiva resistiu a golpes de alguém que é mais forte que ele, no caso o Raiden. Então ele poderia muito bem sobreviver ao seu próprio Tandava ou ao Crit Shava dele. Porém, o Tandava ainda não é o suficiente para levar o Adão ao limite do seu reflexo divino. Por mais que nessa dança o Shiva sim coloque seu próprio corpo em uma combustão, eu tô interessado, velho. Eu tô prestando atenção, não tô falando muito. A quantidade e a potência dos golpes, que são os dois fatores que influenciam na queda da cópia do Adão, do Tandava não se mostrou suficiente para isso. Então o Shiva usaria sua carta trunfo, o Tandava Karma, que basicamente repetiria o que ele fez contra o Raiden, porém com 4 de seus braços, já que o Adão não poderia arrancá-los como o Raiden fez. Nossa, ele tem um ponto muito gigantesco aqui. O Adão teria que lutar contra 4 braços, não igual o Raiden que luta contra um, tá ligado? Será que o reflexo divino ia copiar o movimento de 4 braços? Acho que aí sim ia sobrecarregar o reflexo divino. Isso faria sobrecarregar o reflexo divino. O Tandava Karma tem tudo que a sua dança havia mostrado antes, só que amplificando em potência e em velocidade. Porém, fica aqui o adendo, que o Adão não copiaria a forma Tandava Karma, ele copia técnicas e não transformações. Comparando com os Zeus, que foi quem o Adão lutou, o Adão não copiou a forma Damas dos Zeus, e sim as técnicas que o Zeus usa naquela forma. Então no caso do Shiva, ele não copiaria o Tandava Karma, e sim as técnicas dele. Portanto, o Adão não ficaria pegando fogo eternamente, ele só pegaria fogo por copiar a dança Tandava que faz o Shiva pegar fogo. No caso, Adão apenas copiaria as técnicas que o Shiva usasse no Tandava Karma, como sua dança Tandava ou o seu Devaloka. Essa seria uma batalha de resistência e estamina. Se o Adão resistir com o seu reflexo divino, ele poderia vencer Shiva por tempo, já que o Shiva está queimando até as cinzas no Tandava Karma. Porém, se o Adão chegar ao seu limite, o Shiva poderia matá-lo graças ao seu fogo, que ultrapassa a durabilidade de um oponente e queima seus músculos. A questão toda dessa luta é: Shiva, no Tandava Karma, com os seus 4 braços, é capaz de fazer o Adão chegar no limite? Eis a questão. Para vermos isso, temos que ver o que fez o Adão chegar no limite. Brunilde explica que os Zeus almeja fazer Adão se sobrecarregar ao spamar diversos golpes em sua direção, obrigando-o a usar o seu reflexo divino para contra-atacá-los e sobreviver. Nessa própria explicação, também já é mostrado que não só a quantidade dos golpes, mas a potência deles também influencia. Então golpes mais poderosos como True God's Right ou o punho que ultrapassa o tempo influenciaram na queda do Adão. Portanto, esses dois fatores, spam e poder, devem ser ao menos próximos entre Shiva e Zeus Adamas para que o Adão perca. No caso de spam, o Shiva tem uma boa quantidade de spams já no seu Tandava, e no Tandava Karma, ainda mais com 4 braços, ele poderia colocar ainda mais pressão no Adão, até porque o Adão não poderia copiar os 4 braços, o que faria o trabalho de copiar os socos do Shiva literalmente duas vezes mais difícil em questão de quantidade. O grande problema aí é que o Shiva não tem golpes na potência dos Zeus Adamas. Seu único golpe próximo disso é o seu Devaloka, que poderia ser refletido por Adão, e ao acertar o Shiva causaria ele também não tem golpes na velocidade do Zeus, né? Temos que lembrar que o Devaloka superou Yatagarasu, o mesmo golpe que antes havia demolido o próprio Shiva. Claro, o Devaloka tem o fator de fogo, que nesse caso afetaria pouquíssimo Shiva, mas a potência do golpe ainda o danificaria consideravelmente se ele fosse refletido pelo Adão, ou até poderia matá-lo se ele fosse refletido diretamente na sua cabeça, por exemplo. E o problema é que o Shiva só tem esse golpe de grande potência, ele não mostrou ser capaz de spamá-lo continuamente que nem o Zeus estava fazendo na forma Damas com seus golpes mais poderosos. Sim. Além disso, o tempo está objetivamente contra o Shiva aqui, já que enquanto o Adão manteve o seu reflexo divino e o Shiva o seu Tandava Karma, quem está contra as cordas é o Shiva, e por isso se tornar uma batalha de resistência e o Adão ter mais resistência que o Shiva, como a gente falou lá na categoria de resistência, as chances estão sim voltadas contra o Shiva e a favor do pai da humanidade.
E mesmo que o Shiva conseguisse levar o Adão ao limite, o humano não pararia aí. Assim como fez com Zeus, ele poderia segurar a cabeça do Shiva e partir pra um combate tudo ou nada. E por mais que o Shiva pudesse se desmantelar dele como ele fez com o Raiden, ou tivesse a vantagem dos 4 braços e do fogo, fato é que ele tá queimando até a morte. E o Adão tem uma determinação tão inabalável que ele não parou de atacar mesmo depois de morto. Ou seja, queimá-lo continuamente não o faria parar tão cedo. É por causa de todos esses fatores que entre aquele que carrega a vontade dos deuses hindus, o deus da destruição Shiva, e aquele que carrega a vontade da humanidade, o primeiro homem Adão, o vencedor é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Adão. Adão é um counter natural do Shiva, porém o deus da destruição tem alguns pontos que podem sim levar o Adão a ter uma dificuldade grande. Vamos! É do Brasil! Ah, mano, eu nem sou fanboy não. Para. Na luta, principalmente a sua dança tandava e a pressão e ritmos absolutos que ele imprime no seu adversário. Porém, pra infelicidade do deus, pra um personagem levar o Adão ao limite, ele tem que no mínimo se equivaler ao que o Zeus fez na sua forma Damas durante o segundo round do Ragnarok. Sim. E por mais poderoso que o Shiva seja, ainda falta ele a potência de ataque pra vencer, dando assim uma vitória numa dificuldade alta pro nosso querido papai. E aí, discorda do resultado? Não, entra no server do canal pra comentar e discutir comigo e com os outros membros sobre quem poderia vencer nessa eventual batalha e pra já decidir o próximo confronto do quadro do quem venceria. Esse vídeo foi longo e bem difícil, então ajuda o canal aí, o Mano Shake, dando like, se inscrevendo e também comentando pra aumentar o engajamento do canal. Mano, resultado muito bom pra mim, tá? Deixa eu falar aqui sem tentar ir pro lado fanboy. Mano, eu acho que Shiva realmente não tem potência. Acho que o que cansaria mais o Adão, os olhos do Adão, o reflexo divino, seria a parte que ele teria que copiar 4 braços, né, do Shiva. Mas eu acho que isso não se compara a o Adão copiar golpes de 0,00001 segundo do Zeus, tá ligado? Os golpes do Zeus são muito mais rápidos, são muito mais difíceis, tá ligado? Causam muito mais estresse no corpo. Pelo menos essa é a minha visão sobre tudo apresentado. Então eu acho justo o Shiva não conseguindo levar o Adão ao limite dos reflexos divinos. Mesmo se levasse, ele levanta um ponto muito bom que o Adão não pararia nem aí, tá ligado? Ele ia continuar mesmo morto. Ele ia continuar mesmo queimando, tá ligado? Então, muito bom. Gostei do vídeo. Meu vídeo favorito aqui. Cravei aqui. Meu vídeo favorito. Pode trazer mais o Adão pra luta. Eu queria muito ver Adão contra outro deus, Adão, sei lá, contra um outro humano. Não sei, eu gosto muito, gosto muito do Adão, então não me importaria em ver mais vídeos sobre isso. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha reação, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Falou.